pessoal fala que quem educa em casa está privando essas crianças de uma socialização adequada, a gente parte do pressuposto que a socialização escolar é adequada. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Embora ainda muitos educadores, pedagogos, especialistas em educação, eles continuam entendendo que a escola, continuam vendo a escola como uma mini sociedade, a gente está percebendo, que nós, assim, pais atentos, famílias que estão mais atentas, mais de perto, mais vigilantes, com a educação dos seus filhos, estão percebendo já que isso não é verdade. A escola não traduz uma mini sociedade. Vejam alguns exemplos, Hoje, na escola, quando um aluno é inadequado, ele é violento, ele é agressivo, o que se faz é ensinar ou educar os demais alunos a tolerá-lo, a tolerar esse comportamento e, pior, justificar esse comportamento por fatores externos ao agressor. Isso, ou seja, o aluno que agride, ele é desculpado, imediatamente desculpado, e as crianças que são agredidas, os alunos que são agredidos por esse aluno agressor, elas são convidadas a compreender as razões pelas quais aquele aluno agride. E essas razões, via de regra, não têm relação com o agressor. Ou é uma circunstância momentânea, temporária, provisória que ele está vivendo, ou é porque os pais se separaram, ou é porque ele mora não sei aonde, ou é porque ele se mudou agora. Ou seja, desculpa-se o comportamento inadequado, violento muitas vezes, e então esse aluno acaba compreendendo o seu comportamento como aceitável e ensina as outras crianças a tolerar esse comportamento, desculpando-o por razões que estão fora do âmbito de atuação do próprio aluno violento. Isso, com o tempo, quer dizer, que tipo de adolescente e jovem a gente está criando, dos dois lados. O aluno violento, ele passa a sentir que ele tem direito de se comportar como ele bem entender. E que os outros devem compreendê-lo e aceitar esse comportamento porque ele tem justificativas para esse comportamento. Ao mesmo tempo, se ensina, a escola tem esse tipo de socialização escolar, tem ensinado que as ações não implicam em responsabilidade. Então, o aluno que é agressivo, o aluno que é violento, que é inadequado, que é inoportuno, que é socialmente inadequado, ele começa a aprender que ele tem mais direitos do que responsabilidades. E veja que coisa curiosa. Os pais de hoje, as famílias, os pais de hoje já são pais que foram educados por esse sistema escolar. Então são pais que são famílias que acham que essas crianças que são inadequadas, que têm um comportamento inadequado, que fogem às regras, que não respeitam as regras, que não respeitam os adultos e não respeitam os colegas, essas crianças têm que ser toleradas. E aí vem com aquele argumentozinho falacioso, sofista, de até quando podemos tolerar o intolerante, não é? Quer dizer, quem está sendo intolerante são essas famílias que acham que seus filhos podem tudo, talvez porque elas foram educadas dessa forma, não é? Pelo sistema escolar, porque é o sistema escolar quem está educando. O que a gente vê é que essa socialização escolar, ela está criando adultos inadequados para a sociedade. Porque está ensinando que as regras não são sérias, que outras pessoas
não merece o mesmo respeito e o mesmo direito que você mesmo, não tira a pessoa do seu centro, ou seja, não educa no sentido etimológico da palavra, né? Etimologicamente, educação é exducere, que é conduzir para fora de si mesmo. Então a escola tem mantido as pessoas dentro de si mesmas e ensinando ainda que elas valem mais do que os outros. Isso implica numa sociedade em que o mais forte prevalece. É essa sociedade que nós estamos criando através da socialização escolar. Então, e isso não é real. Não é real, porque no mundo lá fora, fora da escola, na sociedade de verdade, fora da escola, o que acontece é que existem regras, querendo ou não. Existem regras, e o mais bem adaptado é que sobrevive melhor. Não é o mais forte. É o mais bem adaptado. As regras de convivência servem para garantir convivência pacífica para todos, para garantir que todos possam, na medida do seu esforço e das suas capacidades, possam progredir e ter uma vida melhor, possam dar esse progresso para os seus descendentes. Enquanto a escola achar que, quer pela classe social, quer pelas origens, quer pela etnia, ou qualquer outra razão externa ao indivíduo, enquanto a escola continuar achando que razões externas ao indivíduo delimitam, determinam o seu futuro, nós vamos continuar tendo uma sociedade doente como essa, que é educada por uma escola que não impõe as regras, que ensina a não respeitar as pessoas, não respeitar o direito dos outros, ensina a não ter responsabilidade por suas ações e, sobretudo, ensina que você só tem direitos e não tem deveres. Isso é o oposto de cidadania. E é isso que a gente está vendo nas escolas como ensino de socialização. Então, dizer que a educação domiciliar afasta as crianças de uma socialização adequada à sociedade é pressupor que a socialização escolar é adequada à sociedade, o que é uma mentira. O que as famílias educadoras estão fazendo, na verdade, é resgatar esses valores sociais, inclusive, que estão sendo deixados há décadas de lado pela escola, pela socialização escolar. As famílias educadoras, preocupadas com uma verdadeira educação para os seus filhos, elas transmitem valores de convivência social, como, por exemplo, o respeito aos adultos que sabem mais do que você, criança e jovem, não é? O respeito aos mais velhos, o respeito ao outro, o respeito ao conhecimento, à verdade, em suma, aquilo que nós sempre falamos, né? E não estou sozinha nisso, né? Ao que é justo, ao que é belo e ao que é verdadeiro. Então, as famílias educadoras estão nessa direção. Tanto é que nós percebemos, muitos estudos têm mostrado que as crianças que foram educadas em casa, elas têm um nível de socialização muito mais sofisticado do que crianças que foram socializadas na escola. Porque a socialização escolar, ela deixa por conta das próprias crianças, do próprio grupo. As autoridades escolares não têm credibilidade por conta das pedagogias introduzidas há décadas, desde os anos 60, mais 80 no Brasil. E esses são os resultados. Então, a socialização escolar, ela não é positiva porque ela não reproduz o que é de verdade uma sociedade. Que, querendo ou não, tem uma hierarquia, não é? Você tem pessoas mais velhas que sabem mais do que você, pessoas mais experientes que sabem mais do que você. E se a criança e o jovem não sabem respeitar isso, não compreende essas regras, ela vai se dar muito mal. Ela vai se dar muito mal. Não é? Além de continuar centrada em si mesmo, você está privando essas crianças e jovens de uma vida de progresso, de desenvolvimento intelectual e social. Então, não. As crianças, hoje em dia, no século XXI, as crianças e jovens que foram educados, que estão sendo educados pelas suas famílias, elas têm mais habilidades e competências sociais do que os alunos escolarizados. Por isso, minha gente,
Quando você decide escolarizar o seu filho, ou seja, quando as famílias decidem pela educação escolar, lembrem-se disso. Está ali dentro da escola havendo uma socialização inadequada, uma socialização negativa. Corrija-se, tome a rédea da educação dos seus filhos e corrija esses rumos. Corrija os rumos da socialização inadequada. Ensine você os valores. Permita que seu filho conviva em outros espaços sociais para que ele possa entender com a sua orientação, com a sua mentoria, o que é uma socialização efetivamente adequada e que vai permitir a convivência de progresso, de desenvolvimento para todos os que estão convivendo com ele. Vamos tomar a rédea da educação dos nossos filhos.